Bem-vindos ao RaízCast. Agora é o RaízCast Pro. É uma versão mais eficiente, uma versão gravada aqui em São Paulo, transmitida para todo o Brasil. O podcast, o RaízCast, é um programa que iniciou há 6 anos, mais ou menos, estamos completando 7 anos agora. E eu iniciei ele para entender um pouco mais sobre os empresários, sobre vida, conhecimento, sugar o conhecimento deles. Eu gosto de falar o sugar o conhecimento. Começou pequenininho, foi indo, evoluiu, foi para a rádio, foi para a TV, daí esteve no Sul, agora está em São Paulo, nos estúdios aqui a gravação. E é um programa que nunca foi editado nenhuma das centenas de edições que já teve. É um programa que inicia e termina sem nenhum corte. Se acontece um erro, é raiz. Não tem ser humano que não erre, então essa é a demonstração. Ele é para ser um programa muito livre. E tem uma coisa que não muda, ele era RaízCast, aí foi para RaízCast Pro, mas tem uma coisa que não muda. Não sou eu que apresento o entrevistado, quem se apresenta é o próprio entrevistado. Opa, que maravilha! Muito bom, Rodrigo. O papo aqui é careca para careca, então eu não vou te chamar de careca, eu vou te chamar de Rodrigo. Tá Para não ter confusão. Para não ter confusão, exatamente, qual careca que está falando. Então, meu nome é Alexandre Martinelli, eu tenho 55 anos, sou dentista de formação, mas sempre tive uma veia, o negócio de empreender. Então, desde a época da faculdade, da graduação, eu tinha a vontade de montar uma empresa voltada à saúde, voltada à área de conhecimento. E assim foi, né? Já se passaram hoje já 35 anos que eu sou dentista. Esse ano estou fazendo 31 anos de empresa. 35 anos de profissão. De profissão. Exatamente. 31 de empresário. É isso aí. Sou nascido em São Paulo, pode ser... Paulistano? Isso. Quem nasce em São Paulo é paulistano. Paulistano, da Gema. Nasci ali na Promatre, na esquina vizinha Avenida Paulista. E sempre fiquei aqui. Nunca morei em outro lugar, a vida toda. E já moro aqui em Alphaville há 24 anos. 24 anos em Alphaville. É o meu tempo de casamento. Conheci minha mulher e ela morava em Barueri. Naquela época não tinha o Waze, né? Era tal do guia 4 rodas, né? As placas. Isso, exatamente. E eu sempre brinquei, fiz uma piada com isso, porque São Paulo é sempre uma cidade enorme, né? Sempre difícil de deslocamento e tudo mais. E naquela época de colégio, faculdade, tinha umas namoradas que sempre em bairros distantes, muito longe, né? E aí, poxa, arrumei uma de Barueri. Eu falei, nossa, melhor eu casar logo, porque senão eu vou parar em outro estado, outro país, né? E aí, mas cheguei aqui através do Guia 4 Rodas. Quanto tempo o relacionamento para o casamento? Não foi muito, porque a gente já tinha andado um pouco a vida, né? Então foi 1 ano e meio, por aí. Desde que tu conheceu até casar? Isso. Se eu te disser que eu fiz em 7 meses isso. Acredito. Então, quando a gente encontra a pessoa certa... Não tem dúvida, né? Tem aquele, né? Eu sempre digo, Dona Jaque tirou na Mega Sena, que ela não jogue mais agora, porque senão... É isso aí. Mas é isso, e desde então, né, hoje, essa história do empreendedorismo, que é a minha... Não que eu não gosto da minha profissão, amo minha profissão Sim. também, me sinto extremamente realizado como dentista, tenho negócios com isso ainda, uma clínica em São Paulo, de alto padrão, onde o meu sócio é o meu irmão. Isso é uma história que vem de família. Meu pai já era dentista, ele que foi o primeiro a desbravar essa área aqui em São Paulo. Ele era nascido em Ribeirão Preto, ali no interior de São Paulo, uma cidadezinha vizinha que chama Cravinhos, e veio com meu avô para cá, depois de formado, iniciou do zero. E aí desenvolveu a profissão, e foi um ótimo exemplo. Eu e meu irmão decidimos seguir a carreira. Isso. E aí, mas como eu disse, eu tinha aquele grande insight de empreendedorismo. Exatamente. E junto com 2 amigos de faculdade ali, decidimos iniciar, estava muito no início naquela época, o plano odontológico. Montaram uma operadora de planos odontológicos. Sim, imagina, isso nós estamos falando 31 anos atrás. Isso, exatamente. E não tinha ainda, estava muito no começo, não tinha quase que benefício corporativo, mesmo o plano médico, você tinha ali
as assistências médicas, não eram essas grandes corporações como isso é hoje. Normalmente sempre era o médico que decidiu empreender também. Um contrato com uma empresa e dava o atendimento, né? Era mais individual, né? Isso, exatamente. E assim foi. Nós iniciamos lá na região do Tatuapé, na Zona Leste, onde aquela avenida lá, muito conhecida, a Celso Garcia, ela era totalmente industrial naquela época. Galpões, um atrás do outro. E tinha muita oportunidade de fazer parcerias nesse sentido. E muitas empresas de medicina naquela região. E nós começamos, um dos nossos sócios, na época, a empresa se chamava ARM Planos Odontológicos. Casa dos Três Sócios. Isso, o Alexandre, o A, o R do Renato, o M do Marcelo. E o Renato, o pai dele, trabalhava numa empresa dessas de assistência médica. E ninguém tinha odontologia na época. Fizemos ali a parceria com eles e vinham pessoas, nós éramos uma espécie de credenciado dessa assistência médica, que na época, não existe mais hoje, se chamava Ciamel. E aí a gente atendia. A gente trabalhava ainda como dentista na empresa naquela época, os três, a gente se revezava e tal. E aí a coisa foi se desenvolvendo. Depois, o primeiro cliente, que é um cliente até hoje, que é a São Rafael Câmaras Frias. É uma empresa centenária que estava instalada ali na região, e um dos filhos dos donos, que eles são a terceira geração, hoje essa é a geração que leva a empresa, mas na época eles estavam começando ainda também, né? E um dos três irmãos, o Augusto, que foi inclusive entrevistado por mim recentemente, ele tinha amizade com a gente, com o Marcelo, que era um dos sócios, que eu fiz colégio junto, enxergou valor nesse tipo de benefício, que é muito importante para as pessoas que têm dificuldade de acesso à odontologia, que é um serviço caro até hoje. Sendo um dentista particular é caro, muitas vezes inacessível, as pessoas dependem muito só do SUS e que a gente sabe que a qualidade não atende como deveria. E ele viu o valor de colocar aquilo como benefício corporativo. E na época, nós éramos a profissional de saúde, ele não tem a formação na parte gerencial. Até hoje isso continua. É um grande problema, sabe? Eu tenho muitos mentorados também nessa área que a área de saúde não se deu conta ainda que é o empreendedorismo. E hoje mais ainda, né? Exatamente. O médico, antigamente, tinha uma facilidade que as pessoas estava sempre tendo procura. Hoje existem muitos médicos e o médico precisa ser mais organizado, não só pela questão do marketing, do CAC, da aquisição de clientes, né? Mas também para a organização financeira, porque antes também era muito fácil, o médico simplesmente linkava um recibo, fazia coisa de dinheiro e a situação mudou completamente. É verdade. Hoje as clínicas, o médico tem que ter uma clínica profissional, uma empresa. Exatamente. Porque no passado realmente era isso, era fácil, né? Nem nota, nada, nem... e vinha cliente... E estava sempre, faltava médico, então... Isso, na odontologia era parecido. Mas, com o tempo, as coisas foram mudando e eu sempre fiz uma certa analogia dentre essas profissões liberais, né? Mesmo um advogado, um médico, quando ele é sozinho, muitas vezes ele não tem a complexidade, né? O advogado, a complexidade está lá no tribunal. Aí ele leva o cliente lá para o fórum e a coisa acontece lá. O médico leva para o hospital. Ele tem que gerir ali, mas tem uma secretária, o aluguel, algumas contas mais básicas. Já o dentista é mais complexo, porque ele faz o procedimento lá. Então, ele precisa lidar com manutenção, ele precisa lidar com compra de material, estoque, fazer toda essa gestão ali, que é mais próximo do empreendedorismo. Um outro momento de muita mudança e profissionalismo de gestão, que veio na marra e goela abaixo, que na época a gente sofreu muito, mas contribuiu para estar no mercado ainda até hoje e ter a qualidade que a gente tem, foi o advento das agências reguladoras. Lá em 98, quando veio a Agência Nacional de Saúde e todas as outras, né, começou a colocar regras e normativas para que as empresas pudessem operar no Brasil. E isso existiam milhares e milhares de operadoras, tanto médicas como odontológicas, e isso fez enxugou o mercado.
porque muita gente não conseguiu se adequar. Por um lado, é bom, Sim, que é o lado de diminuiu e saiu o amadorismo um pouco, mas por outro lado é ruim porque muitas regras que fazem é feito por pessoas que não têm nenhum conhecimento, né? Muito envolvimento sim, político, sim, que esse é o grande problema do Brasil. sim, sem dúvida. Mas exigiu da gente profissionalismo. E correr atrás de entender, de trazer né, ferramentas de gestão, e foi muito bom. Isso foi positivo. Hoje foi positivo. Claro que demanda custo a mais para a empresa, mas é uma regra do setor, uma regra do mercado, não é só para a gente, é para todo mundo. Então, se adequar trouxe profissionalismo. Foi a duras penas, a gente até Pandemia, hoje... como é que foi? Foi muito difícil, mas todo o setor de saúde, o que aconteceu? Nós tivemos o efeito rebote pós-pandemia, porque a saúde foi entendida como algo necessário. Então, só o cliente que arrochou de verdade e não aguentou o próprio negócio, que saiu e deixou de pagar. Todos os outros que conseguiram se manter vivos, continuaram pagando. E isso nos manteve. A área de saúde precisava de alguma forma atender. Então, nós implementamos nessa época o trabalho remoto. Porque nós estamos falando odontológico, né? Isso. Então, nada a ver com a pandemia, vamos dizer assim. Mas é entendido... Que eu digo que as pessoas não sintam como emergência, urgência que precise, né? Eu não falo tinha o mesmo nível de gravidade do médico. Isso. Mas dor de dente, ninguém aguenta ficar com dor de dente. Não tem como. Então, nós continuamos operando, os clientes continuaram pagando, e durante aquele auge da pandemia, houve uma queda da utilização gigantesca. Sim, porque a pessoa que tinha alguma limpeza, alguma coisinha a mais, não ia. Somente quem realmente não aguentava a dor, preciso ir lá. Exatamente. Então, foi até interessante, porque nós tivemos redução muito grande do sinistro, do atendimento, porque as pessoas saíram de casa, muitas vezes o dentista não estava lá, e isso que você falou. Então, começou a ter uma maior lucratividade neste período. Que interessante, né? Não diminuiu uma porcentagem que não foi suficiente para derrubar a margem de vocês, que como diminuiu o atendimento, até aumentou a lucratividade da empresa. Interessante. Só que no pós-pandemia, 21 veio o efeito rebote. Não poderia ser tudo perfeito. Exatamente, porque houve uma demanda reprimida gigantesca, isso foi para o setor médico também, e aí o pico de utilização foi lá nas alturas. Então, a coisa só veio se normalizar... 22 para 23. O 21 foi, assim, alucinante. Alucinante. Então, esse período que estava lá com a baixa utilização, quem conseguiu fazer caixa, guardar o dinheiro, sobreviveu. Isso que eu ia te perguntar agora, porque o grande segredo na pandemia e em tudo, inclusive no meu livro, O Método Raiz, que eu chamo, né, que fácil é tu crescer, o difícil é tu não quebrar, né? O difícil é não quebrar. Por quê? Porque é a organização. E eu sempre tenho uma coisa que eu falo com os empresários. O empresário, ele confunde muito fluxo de caixa com dinheiro para investir, dinheiro para mexer. E a minha pergunta ia ser justamente essa para ti. Teve um faturamento maior, lucratividade maior, mas eu acredito que uma empresa com 31 anos, os sócios já estejam bem definidos. A nossa lucratividade é essa margem, o que tem a mais é fluxo de caixa, final de ano você revisa se está tudo dentro da coisa, aí recebemos a mais dentro do que vem. Eu acredito que vocês trabalham assim. Sim. Então, o ano que recebeu a mais, vocês fortaleceram um fluxo de caixa, que o rebote que veio depois vocês tinham para suprir isso. Acredito que foi assim. Foi isso. Tanto é que estamos aqui. Só que, mesmo com tudo isso que você está falando, né, dentro desse período tão longo de empreendedorismo, chega um momento que você precisa reinventar o negócio. Você precisa pensar no que vai ser para frente, no que está acontecendo no mercado nesse momento, para entregar valor para os clientes, novamente. Antes que tu complemente, eu vou largar outra coisa aqui. Nós temos duas situações dessas, que eu tive um aprendizado muito grande. Primeiro, não podemos ter um único negócio como empreendedor, para depender de um único negócio. Mas, se tu depende de um único negócio, tu precisa estar reinventando, porque senão a concorrência vem, engole e tu vai ficando. Exatamente. Então, principalmente aqui, né, na Grande São Paulo, que é o estado de São Paulo como tudo funciona aqui, né? Mas principalmente a Grande São Paulo, que é onde a gente está situado, e a sede da empresa é aqui, nós percebemos que houve uma mudança ao longo desses 30 anos do mercado médico, com
fusões, aquisições, as grandes operadoras, principalmente as operadoras de outros países, vindo atuar no Brasil, comprando essas operadoras médicas. As redes de criação também, né? Dentárias. Então, exatamente. Mas são vários. A odontologia, o Brasil é um país gigantesco, você tem muitos mercados, né? Mas esse especificamente de planos, que pensa no mercado B2B, com benefício corporativo, ele foi se modificando porque a operadora médica quis agregar valor a ela mesma, ao próprio produto, pela forte concorrência que existe. E aí foi inserindo a odontologia. Então, ou comprando pequenas operadoras para se desenvolver, fazendo parcerias diretas, ou muitas vezes desenvolvendo a própria. Então, na hora que ele está negociando esse benefício, o médico, e a gente sabe que muitas vezes a empresa tem a questão do sinistro e aumenta muitas vezes o ticket ali, na negociação, a operadora médica traz o produto odontológico e coloca ali na mesa e faz tudo um pacotão que fica financeiramente interessante para esse empresário, que já era nosso cliente. E aí ele olha, porque não pode dar para ter duas odontologias, né? Ou aqui, só que aqui o custo é menor, aqui está no pacotão. Então, muitas vezes a gente perdia por causa disso. Enxergando esse cenário, e já tendo a experiência da pandemia, que lá atrás a gente tinha já feito uma associação com uma telemedicina, mas aquilo era muito no início, muito embrionário, as pessoas não enxergavam muito valor na telemedicina, voltou a ideia. Falei, poxa, vamos criar algo novo, disruptivo agora, uma alternativa ao plano de saúde tradicional, porque ele também é uma coisa cara para o empresário. Olhando o mercado de empreendedores no Brasil, a grande massa é de pequeno e médio. Aquele que tem 10, 75% hoje está no PME no Brasil de empresários. Isso. E ele tem dificuldade de reter o talento, de reter o colaborador. O governo é apaixonado pelas grandes empresas pela questão de impostos. Isso. Mas ela deve ser apaixonada pelos pequenos empresários, que é os que geram mais empregos. 70% dos 75% das empresas hoje são pequenos e médios empresários. Isso, exatamente. Então, e ele sabe que para ele reter um talento, um colaborador importante, ele precisa pagar melhor. Só que muitas vezes a CLT pesa no bolso, né? Ele quer e não consegue. E você ter os benefícios contribui muito. Porque tu já não paga os impostos sobre o benefício. Então, tudo que tu dá de benefício, tu não paga dobrado. O governo não morde. Essa é a diferença para quem está ouvindo. Exatamente. E aí o que precisa mais é o médico. Só que o médico é caro. Então, aí veio o insight de criar esse hub de benefícios. Então, e hoje a gente está vivendo a pandemia da questão psicológica, dos problemas psicossociais. Não é à toa que o governo criou a alteração da CLT, da NR1. A gente tem um número hoje, a gente sabe que no ano passado, os números de 2024 e 2025, foram um número de mais de 4 milhões de afastamentos no Brasil, por afastamentos relacionados à saúde. Dentro desses 4 milhões, 546 mil foram especificamente de saúde mental. Então, o governo... Quanto foi o número? 546 mil. 546 mil. Em 25, ano passado. Só desses afastamentos relacionados à saúde mental. Por isso que veio essa situação da NR1. Claro que nós, empresários, a gente sente, é mais uma coisa que o governo botou no nosso ombro, botou no nosso colo para a gente resolver, e ainda com a faca no pescoço de multa e tudo mais. E a gente se sente pressionado num momento econômico difícil que o país vem vivendo. Mas se a gente olhar por um outro lado, que a questão... ela está dada, ela está aí, a gente tem um número, as pessoas realmente estão adoecendo por questões Mas tu mentais. não acha que, isso que eu ia até fazer uma pergunta, nós estamos indo para a linha final ali, e eu quero entrar um pouquinho no pessoal, tu não acha que esse problema que acontece hoje com as pessoas, e a gente diz, aonde tu conversas assim, as pessoas estão doentes. Sim. Na questão, mas isso não vem um pouco também na questão da fé, da espiritualidade das pessoas, porque as pessoas estão se afastando de Deus, e eu quero puxar esse assunto para o pessoal, Sim. que as pessoas estão se afastando, e isso tem dado muito reflexo. Todo mundo tem pensado que a segurança nossa é financeira,
Sim. E nós temos esquecido. Eu tenho falado uma regra, até no teu podcast eu falei. Uma coisa é o nosso crescimento de carreira e financeiro, e outra coisa é crescimento espiritual. Se crescer só esse aqui, e não crescer esse aqui, é o que está gerando hoje. Então, eu acho que também tem um pouco sobre isso. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida, isso é algo, é a base, né, de tudo. Eu sou católico e frequento a igreja, e a gente vê um movimento, eu acho que isso aconteceu, e as pessoas estão acordando para isso, pelo menos aqui na nossa região. Eu vejo uma reação diferente. Né? As pessoas têm buscado bastante, não só a Igreja Católica, como todas as outras religiões. Eu acho que é a questão, né, de você buscar a espiritualidade. E isso tem sido trazido, as pessoas têm trazido isso muito à tona, e é uma âncora importante para as pessoas. Eu também busco me desenvolver pessoalmente e faço mentorias. Eu faço aqui, inclusive aqui no prédio, acho que comentei com você, né? Faço com a Dani Martins e com o Joel J. Que não tinha comentado. Aqui no 14º andar, nesse mesmo prédio que é o espaço do Joel J. E eles têm um lema que eu acredito muito e tento trazer isso diariamente na minha cabeça, que é a seguinte, a ordem da importância das coisas. O lema lá é Deus, saúde, família e trabalho. Nessa ordem. Nunca inverta a ordem. Então, Deus está acima de tudo. Sem Deus, não tem base para nada. Sabe que eu tenho, né, dentro da minha tríade, a parte lá em cima, o sustentar nós, eu tenho a palavra Deus. E eu sempre digo para as pessoas, existem 2 vogais dentro dessa palavra. Quais são as vogais? Aí a pessoa fala o eu. Eu digo, tira o eu da palavra Deus. Acabou. É isso. É isso. É bem isso. Mas fantástico. E então, realmente, eu compartilho realmente isso com você, mas a questão da saúde mental, ela está aí. E precisa ser combatida de alguma forma. Exatamente. E nós, como empresários, temos que estar atentos a isso. Então, usar de ferramentas para fazer um diagnóstico da questão da saúde mental dos colaboradores é uma ferramenta importantíssima na gestão. Então, estar atento a isto e implementar ações para monitoramento disso como ferramenta de gestão. Então, nós incluímos isso, né, que eu repensei o negócio, falando da reinvenção, a gente tinha esse nome de ARM, e hoje meus sócios já saíram da empresa, isso perdeu a ligação pessoal comigo, espiritual até comigo, e veio um outro nome, que hoje tem a ver com o que a gente faz, que chama-se Rizomed. Então, hoje a empresa chama-se Rizomed. Eu tenho a parte odontológica, que é a Rizomed Odonto, e a Rizomed por o sangue, ou como puxar para o da Rizomed Raiz, se você me permitir, que aí ela faz o monitoramento psicossocial, aí a gente trata o bem-estar com um outro parceiro, que é o Well Hub, uma ótima telemedicina, e o plano odontológico. Tudo isso vira um combo de benefícios na área da saúde muito mais barato do que o plano médico e traz uma alternativa do dia a dia que diminui as faltas. É uma antecipação. Quando tu faz um plano médico, tu já está na situação. Isso. E quando tu trabalha com o teu... É antecipação. Exatamente. Isso para a empresa, além de ser mais barato o custo, ela tem a questão das faltas e tudo mais. Então, antecipa. Ele está acima do nível da medicina. Exatamente. Né? Então, aquele que não pode dar, ele pode começar por aí. Aquele que já dá para o colaborador o plano médico, ele não é excludente, ele é complementar. E aí entra até na gestão da despesa do custo na própria saúde. Negociação, porque diminui o número... Isso, diminui sinistro, você consegue colocar um produto mais de entrada, com custo bem menor, porque vai ficar só para o alto custo, para uma internação ou para os exames, e o dia a dia ele vai usar na Rizomed. Sem precisar se ausentar da empresa, porque ele faz a consulta via telemedicina, de um produto de extrema qualidade, ele vai poder se cuidar com a Hub, a empresa vai saber o clima organizacional lá do psicológico, e o do dentista está lá. É antecipado. É isso. E estrategicamente, tu saiu da concorrência ou de ter que depender de entrar dentro de um plano ou perder o contrato que tu tinha. Isso. Trouxe uma solução que antecipa, inclusive, essa questão. Reinventei o negócio. Eu tenho indo para 31 anos de empresa e eu me sinto como se estivesse na startup.
começando Porque um novo quando negócio, é muito porque legal. muda totalmente, né? Então tu tem que começar a refazer sobre tudo aquilo, tu tá acostumado se botar o relógio, o celular aqui é isso aqui. Agora tu tem que botar água, tem que botar o relógio, tem que botar o café, então tu tem que entender disso. E cada vez que a gente começa a reinventar o fazer, começa tudo de novo. Para mim, eu desde dezembro para cá começou tudo de novo, né? Pô, mentoria, ir pro digital, então eu tô me sentindo um guri novo estudando. É muito bom, né? E aí começa... Estudar a vida é para a vida toda, né? Eu ouvi hoje que uma pessoa me disse assim, cara, tu não te sente um guri de 20 anos e fazendo isso? Digo sim. Ele disse, isso é a espiritualidade. Quando tu te encontra, faz o que tu gosta, tá no coração, tu tem gás para fazer todas as coisas e não tem o problema, tempo para ficar pensando em problemas, né? Então, diferente. A mensagem para nós encerrar. Eu vejo assim, que nós colocamos muito essa questão da espiritualidade, que é a base, e acreditar, né? Acreditar muito, orar para Deus com pensamentos positivos, não desistir nunca. Se você tem uma ideia, tem vontade de empreender, de realmente agregar e doar para a sociedade, realmente o teu conhecimento, a tua força, você vai ser retribuído, não tenha dúvida. E tá sempre estudando, buscando coisas novas, porque isso deixa a vida ativa e você tá sempre querendo progredir e tá sempre com a sensação de estar começando e gás de seguir em frente. É isso. Isso move o mundo. Te agradeço o convite, muito obrigado por participar e encerro o programa com uma velha frase que eu sempre digo: fiquem com Deus.